Pessoal, vamos à aula da parte de bioquímica, né? Então a gente tem que atentar para o seguinte: quando fala em compostos químicos da célula, que se chama na parte de citoquímica, né? Vai ter dois grandes grupos de compostos, né, que compõem a célula. São os compostos chamados de inorgânicos, tá? Ou que a gente chama de microelementos, tá? E tu tem os compostos chamados de orgânicos, que a gente chama de macroelementos. Então, atentando para o seguinte: para um composto ser orgânico, sempre eu falo isso para vocês, né? A molécula tem que ter 3 átomos fundamentais: carbono, hidrogênio e oxigênio. Se faltam desses 3, o composto é inorgânico. Então você pensa, né? Composto orgânico tem que ser CHO, ou então tem que ser CHOMPS. Quer dizer, que além de carbono, hidrogênio e oxigênio, pode ter nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Então tem compostos inorgânicos, tem compostos orgânicos. Os compostos inorgânicos a gente divide em 2 categorias, né? Você tem os íons minerais ou sais minerais, porque alguns desses microelementos estão na forma de íons positivos ou negativos, na forma de cátion e de ânions, ou então está na forma de sais, tá? Daí íons minerais ou sais minerais. Aí tu tem, além dos compostos que são os íons minerais, tu tem a água, né? Como composto chamado de inorgânico, certo? Então tu tem água e sais minerais como compostos inorgânicos. E os compostos orgânicos são divididos em glicídios, lipídios, protídeos, vitaminas e ácidos nucleicos, tá? Então basicamente você tem quantas categorias de compostos orgânicos? Você conta glicídios, lipídios, protídeos, proteínas, né? Vitaminas e ácidos nucleicos, 5 compostos orgânicos. Quantos compostos inorgânicos? 2. Apesar que a gente tem algumas, né, subdivisões dentro desses compostos inorgânicos, que são os íons minerais. Então atente para isso. Então, composto inorgânico: água e sais minerais, tá? Com relação à molécula de água, a gente sabe que tem algumas características que eles abordam a nível de prova, tá? Por exemplo, com relação à molécula de água, é uma molécula polar ou apolar? Polar, né? Então a água tem um polo positivo e tem um polo negativo. O polo negativo tem a ver com oxigênio, o polo positivo tem a ver com hidrogênio, tá? A molécula de água ela tem uma forma angular, né? A molécula de água é angular. Ela forma em torno um ângulo de 104 ponto alguma coisa de graus, aí arredonda para 105 graus, tá? Então a molécula de água ela é polar porque ela tem um ângulo, porque se ela fosse linear ela seria polar, tá certo? Então atente para isso. Então ela é uma molécula polar. Como ela é uma molécula polar, ela forma o que a gente chama de pontes de hidrogênio, tá? Que é a atração que o hidrogênio tem pela molécula do oxigênio, tá? Então, o oxigênio de uma molécula, ele atrai o hidrogênio de outra molécula de água, formando uma ponte que a gente chama de ponte de hidrogênio. Por que forma ponte de hidrogênio? Porque é uma molécula polar, tá? A molécula de água. E essas pontes de hidrogênios, elas determinam o que a gente chama de coesão das moléculas de água. Quer dizer que uma molécula de água está unida a outra molécula de água por ligações chamadas de ponte de hidrogênios, tá? Então esta coesão da molécula faz o que a gente chama, determina, né, como característica da água, né, propriedade que a água tem, determina o que a gente chama de tensão superficial. Então, o que leva a tensão superficial da água? Coesão entre as suas moléculas. O que leva a esta coesão? As pontes de hidrogênio. Por que formam ponte de hidrogênio? Porque são moléculas polares, quer dizer, uma coisa vai puxando a outra, tá? Então atente para isso. A tensão superficial, tá? Então tensionar, já está dizendo, né? É a capacidade que a água tem de um inseto, por exemplo, pousar na sua superfície e não afundar, tá? Então isso tem a ver com a tensão superficial que a água tem. Uma outra característica, geralmente a água, quando está em estado líquido, tá? A gente observa ela na forma de bolhas. Você vê isso, por exemplo, na folha de uma planta de manhã cedo.
tem uma gotinha d'água lá na porção final do limbo. Ah, isso aí é do orvalho, do sereno que cai à noite. Não tem nada a ver com sereno. Tem a ver com um mecanismo chamado de gutação ou sudação da folha. Tá? E a sudação e a gutação, quando a gente olha a água em estado líquido, está na forma de bolha. Tá? Então, essa capacidade dela estar em forma de bolha é devido à tensão superficial que a água tem. Tá? Então, leva uma coesão entre as moléculas. Tá? E essa coesão leva também o que a gente chama de capilaridade da água. O que é capilaridade? É a capacidade que a água tem de se deslocar em tubos muito finos. Tá? Você vê isso como, por exemplo, pegar um canudo e colocar num copo de refrigerante. Quando você coloca o canudo dentro do copo, tu observa que o refrigerante, como ele é constituído basicamente de água, ele se desloca acima do nível do copo, no canudo. Qual é a propriedade que a água tem que faz isso? Faz a água se deslocar em tubos muito finos, capilaridade da água. E é por este mecanismo que as plantas conseguem levar água da raiz até a folha, a partir de um vaso condutor chamado de xilema. Tá? Tanto que existe um princípio, uma teoria chamada de teoria de Dickson, né? Que tem a ver com o transporte de seiva da raiz para a folha. Tá? Princípio de Dickson e teoria de Dickson. E essa teoria diz que o que determina, né, essa ascensão da seiva da raiz para a folha, tá, é a capilaridade da água, devido à coesão entre suas moléculas. Tá certo? Então, o que é capilaridade? Capacidade que a água tem de se deslocar em tubos muito finos. Tá? A gente tem que atentar com algumas propriedades que a água tem. Por exemplo, a água é considerada como solvente universal. Por quê? Porque a maioria dos compostos químicos se dissolvem em água. Tá? Tem uma alta capacidade de dissolução. Então, quer dizer, a gente vê isso. Se tu pegar sal, que é cloreto de sódio, colocar na água, ele vai se dissolver na água. Então, como a água tem uma alta capacidade de dissolução, né, de dissolver componentes químicos, devido à sua polaridade também, né, a gente diz que a água é solvente universal. Aí você pensa também, a maioria das reações químicas intracelulares ocorre meio aquoso, meio onde tem água. Aí você vai pensar em duas reações. Tá? Numa reação que a gente chama de síntese. Tá? Por exemplo, toda reação de síntese, você pega dois componentes simples, agrega um no outro, produz um componente complexo e libera uma molécula de água. Aí tem um mecanismo chamado de síntese por desidratação. Por que desidratação? Porque está liberando água na reação química. Tá? Então, toda reação química que você junta dois componentes simples, produz um componente mais complexo, liberou uma molécula de água, tu tem uma reação chamada de síntese por desidratação. E tem um monte delas. Se você for pensar, síntese de lipídios, síntese de proteína, tudo vai ocorrer liberação de água, tá? Que a gente chama de desidratação. E tem aquela outra reação química que a gente chama de hidrólise. É onde você utiliza a água para quebrar determinados componentes. Tu pega um componente complexo, coloca na água, quebra este componente complexo, né, em componentes mais simples. Mas quem foi que fez a quebra desse componente complexo? A água. Aí tu tem um mecanismo chamado de hidrólise. Então a água participa das reações de desidratação, como produto, e das reações de hidrólise, como reagente. Tá certo? Então daí a água é considerada como solvente universal. A maioria das reações ocorre em ambiente aquoso. Tá? Uma outra característica importante da água é com relação ao seu calor específico. Falou em calor específico, o calor latente em água ele é sempre alto. Quer dizer que a água tem um alto calor específico e tem um alto calor latente. Quer dizer que a água suporta grandes variações de temperatura. Tanto que tudo que tem água, né, o processo de aquecimento daquilo é mais lento. Tá? E é justamente a gente sabe que a água, como ela é solvente universal, é o componente químico mais abundante na célula. Então o que faz um ser vivo mudar de temperatura, sai de uma temperatura X para uma temperatura 2x, e esse ser vivo não morrer,
É justamente porque o calor específico da água, o calor latente dela é alto. Então quer dizer que a água suporta grandes variações de temperatura. Que é o que faz quando você está com 36,5 de temperatura, vai para uma temperatura de 40 graus, quer dizer, uma temperatura de febre, tá? E você não morre. Por quê? Porque a água suporta grandes variações de temperatura, tá? Então são algumas propriedades que eles abordam no nível de prova para você, tá? Então a água leva a molécula polar, ela forma ponte de hidrogênio, tá? Essa ponte de hidrogênio leva a coesão entre essas moléculas. A coesão leva a uma tensão superficial, tá? Essa tensão superficial gera o que a gente chama de capilaridade, né? E além do seu calor específico e o calor latente ser alto com relação à molécula de água. Então são algumas propriedades importantes que eles abordam a nível de bioquímica, tá? Então com relação à água. Então além da água nós temos também os compostos chamados de íons ou sais minerais. Alguns estão na forma de íons, outros estão na forma de sais, tá? Então tem alguns íons que eles abordam muito a nível de prova. Por exemplo, ele vai falar no íon ferro. Você vai encontrar ferro de duas formas, tá? Na forma férrica e na forma ferrosa. A forma férrica é Fe mais 2, tá? E a forma ferrosa é Fe mais 3, tá certo? Então tu tem a forma férrica e a forma ferrosa. Só que, por exemplo, o corpo humano, ele não absorve ferro na forma férrica. Ele só absorve o ferro na forma ferrosa. E a maioria dos alimentos que a gente ingere, que são ricos em ferro, está na forma férrica. Então, se o corpo da gente não absorve a forma férrica e o ferro que está no alimento está nesta forma, como é que ele é absorvido? Aí a gente precisa de um outro componente, né, bioquímico para fazer a transformação da forma férrica para ferrosa, que é o ácido ascórbico. E o ácido ascórbico é o que a gente chama de vitamina C. Então, qual uma das importâncias da vitamina C a nível de organismo biológico? É porque ela converte o ferro à forma férrica para a forma ferrosa. E a forma ferrosa é a forma que a gente consegue absorver o ferro, tá? Daí, quando a gente tem alguma deficiência de ferro a nível sanguíneo, né? Então tem uma certa anemia, o médico te passa sulfato ferroso, porque a forma é ferrosa, não é a forma férrica. Então cuidado com isso na prova. Eles botam lá as duas formas para ti. O corpo humano vai absorver ferro na forma férrica ou ferrosa? Ferrosa. Tá? Que é Fe mais 3. Tá bom? Então atente para isso. Qual a importância do ferro a nível biológico, a nível de corpo humano, do corpo dos mamíferos? Aí você pensa o seguinte. O ferro, ele tem uma alta capacidade de se agregar a moléculas proteicas. Tá? De se unir a moléculas de proteínas. Então, por exemplo, a nível animal, existem duas proteínas que eles citam, cujo ferro faz parte da sua composição. Primeiro é a molécula de hemoglobina, tá? Que é a proteína hemo, já está dizendo, é a proteína encontrada no sangue. Tá? Porque a hemoglobina ela é dividida em três coisas. Ela tem o que a gente chama de hemosiderina, que é o grupo M, que contém o ferro, tá? Tem a bilirrubina e tem uma globina. São três componentes. Então vamos falar hemosiderina da hemoglobina. Tem o quê? Tem a parte do ferro, que a gente chama de grupo M, o grupo da hemosiderina. Tá? Isso é uma molécula de hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína complexa. Tá? Então o ferro vai estar agregado à molécula da hemoglobina. E a função da hemoglobina, né, na parte de fisiologia, vocês vão ver isto, né, que a hemoglobina ela tem a função carreadora. Ela é uma célula sanguínea, mas a função da hemoglobina é de carrear gases respiratórios. Ela serve tanto para carregar oxigênio, quanto para carregar gás carbônico, formando o que a gente chama de oxihemoglobina e de carboxihemoglobina. Tá? Então atente para isso. Então, quando a hemoglobina se une com o oxigênio, né, aí forma o que a gente chama de oxihemoglobina, caracterizando o que a gente chama de sangue arterial, rico em oxigênio, tá? Transportado pelas artérias.
Aí tu tem o que a gente chama de carboxihemoglobina, que é um sangue rico em gás carbônico, né? Que a gente chama de sangue venoso. São os sangues que percorrem as veias, apesar que existem duas exceções com relação a isto, né? Qual é a artéria que não transporta sangue arterial? Aí tu pensa em artéria pulmonar e artéria umbilical. Qual a artéria que não transporta sangue venoso? A veia que não transporta sangue venoso. Aí tu pensa, veia pulmonar e veia umbilical. É sempre de forma inversa, contrária. Tá bom? Então quando você fala hemoglobina, ela tem função carreadora de quê? De oxigênio e de gás carbônico. Tá? Tanto que a deficiência de hemoglobina, ela pode levar a uma patologia, né, carencial, que é por carência de um componente, que a gente chama de anemias. Tá? Só que a gente tem que atentar para os tipos de anemias que eles podem citar. Existe a anemia ferropriva, existe a anemia falciforme e tem a anemia megaloblástica. 3 tipos. Tá? E tem a anemia ainda chamada de anemia perniciosa. Tá bom? Então atento para isso. Então não sei qual a anemia que é por carência de ferro. Já está dizendo que é anemia ferropriva. Então se você não se alimentar com alimentos ricos em ferro, na forma ferrosa, você vai ter uma diminuição da tua taxa de hemoglobina no sangue. E, consequentemente, a função que ela exerce de transporte é diminuída a nível corporal. Quer dizer, você tem dificuldade de fazer carreamento de oxigênio. Então, o indivíduo com anemia, ele tem alguns sintomas. Ele cansa rápido, o coração bate mais rápido, tá? Com relação ao mecanismo de anemia, chamado de anemia ferropriva. Com relação às outras, que a gente chama de anemia falciforme, ela é genética, né? E tem anemia perniciosa, tá? Que a gente chama de anemia por carência de B12, de cianocobalamina, que é uma vitamina do complexo B. Tá? Então a gente tem que atentar para isso. Então anemias, aí vai falar em anemia ferropriva, né? Falciforme, perniciosa e megaloblástica. Tá? Megaloblástica é por um erro de nutrientes que vai produzir essa molécula, tá certo? Mas geralmente tu pensa nas 3. Então, ferropriva, falciforme e perniciosa. Qual a carência de B12? Perniciosa. Qual a genética? Falciforme. Qual é a carência de ferro? Ferropriva, já está dizendo, tá? E uma outra molécula que contém ferro, que é encontrada no corpo dos animais, é que o ferro está na molécula chamada de mioglobina. E a mioglobina é uma proteína carreadora também, só que ela é encontrada no músculo. Ela carrega oxigênio e gás carbônico no tecido muscular. Já a hemoglobina, ela carrega oxigênio e gás carbônico no sangue. E a gente tem que atentar para o seguinte, por exemplo, os animais que têm sangue que contém hemoglobina, por exemplo, anelídeos, tá? Da classe oligoqueta, né? Eles têm hemoglobina no sangue. Só que no anelídeo, essa hemoglobina está no plasma. Tá? Já nos vertebrados, essa hemoglobina ela está na célula sanguínea chamada de hemácia. Então qual é a função da hemácia? Transporte. Por quê? Porque ela contém a proteína chamada de hemoglobina. Então a hemoglobina nos vertebrados está nas hemácias. Nos invertebrados está no plasma sanguíneo, mas a função é a mesma, de transporte. Tá? Já quando ele fala mioglobina, ela carrega basicamente a nível de tecido muscular e não a nível sanguíneo. Tá? Tudo que tem ferro, atente para isso, é de coloração avermelhada ou vermelha. Por que o sangue é vermelho? Porque tem hemoglobina e a hemoglobina tem ferro. Tá? Por que os músculos têm uma cor avermelhada? Porque tem mioglobina e mioglobina tem ferro. Tá? Então, mioglobina transporta oxigênio e gás carbônico no músculo, hemoglobina no sangue. Aí pode estar no plasma, se for invertebrado, ou pode estar nas hemácias, se for no caso dos vertebrados. Tá? Então, é o primeiro íon mineral importante, ferro. Né? Segundo é o cálcio. Aí você vai pensar também com relação a cálcio, né? Ele pode estar na natureza, nos componentes biológicos, de 2 formas. Ele pode estar na forma de carbonato de cálcio, que a gente chama de forma calcária, ou ele pode estar na forma de fosfato de cálcio, que a gente chama de apatita. Então vamos ver como é que o cálcio ele é incorporado pelos componentes biológicos. Aí você pensa em 2 formas. Na forma de
carbonato, que a gente chama de forma calcária, ou então na forma de apatita, que é na forma de fosfato de cálcio. E a gente tem que ter muito cuidado, porque alguns componentes, dependendo do grupo de animais, esse cálcio ele pode estar em estruturas diferenciadas. Por exemplo, se você for pensar em esqueleto de invertebrado, em carapaça de invertebrado, o cálcio ele vai estar na forma de carbonato de cálcio, quer dizer que ele está na forma calcária. Então, invertebrados, quando tem esqueleto que envolve sais de cálcio, ele está na forma calcária, tá certo? Então, atente para isso. Então, se você observar, por exemplo, alguns moluscos têm concha, e a composição da concha no molusco é calcária, na forma de carbonato de cálcio. Tá certo? Alguns, né, têm estruturas como anexos, também constituídos por estruturas calcárias. Por exemplo, a ameba. Lembra das amebas que a gente falou aí para vocês? Algumas têm carapaça calcária e outras têm carapaça silicosa. Por quê? Porque é de invertebrado. Ok? Agora, falar em corpo de vertebrado, o cálcio está na forma de fosfato, está na forma de apatita. Então, a forma de apatita você vai pensar em quê? Nos ossos, tá? Você vai pensar nas cartilagens e você vai pensar nos dentes. Então, no caso dos vertebrados do corpo humano, como é que o cálcio ele está incorporado? Na forma de apatita, na forma de fosfato de cálcio. Tá bom? Então, isso é uma das funções importantes do cálcio. Ele é um dos componentes do esqueleto, tanto de invertebrado quanto de vertebrados. Só que ele está de formas diferenciadas, em sais diferenciados. Invertebrado é a forma calcária, vertebrado é na forma de apatita. Ok? Então esse é o íon mineral do osso. Só que a gente tem que atentar para outra coisa. O cálcio, além dele compor estruturas esqueléticas, ele também participa do mecanismo de sinapse neuromuscular. Deficiência de cálcio pode levar a cãibra, assim como deficiência de potássio. Porque o cálcio, né, ele tem canais que formam entre os neurônios, que a gente chama de canais de cálcio, certo? Que caracteriza um tipo de bomba ativa, né, de transporte ativo, como bomba de sódio e bomba de cálcio, tá? Então ele está ali a nível de sinapse neuromuscular, participando, né? Coração está em constante movimento pela bomba de cálcio, tá certo? Tanto que alguns medicamentos que são utilizados para tratamento cardíaco são bloqueadores de canal de cálcio, tá certo? Então a nível de sinapse neuromuscular, tá? Então é uma das funções, além de formar esqueleto, ele participa, né, do transporte a nível de bomba de cálcio. Tá? Uma outra coisa importante é que o cálcio é um dos fatores de coagulação. O fator de coagulação vai de 1 a 12. Tá? Um dos fatores de coagulação é o cálcio, junto com a vitamina K. Tá certo? Então, para o sangue coagular, tem que ter cálcio. Sem cálcio, não tem coagulação sanguínea. Não ocorre a formação do que a gente chama de trombos, né, no processo de coagulação. Porque o cálcio, outra coisa, o cálcio para o corpo dos seres vivos, eles vão funcionar como se fosse cimento. Substância cimentante do corpo, tu pensa em cálcio, tá? Então, para formar um cascão da ferida, é o cálcio que vai para ali, tá? Funcionando como cimento. Então, o cálcio participa da formação de esqueleto, tá? Formação dos ossos, cartilagem, dentes. Outra coisa, nem todo osso faz parte do esqueleto. Então atente para isto. Por exemplo, quando eu falo dente, eu estou falando de osso. Só que o dente ele faz parte do sistema digestório, e não do sistema esquelético. Apesar que ele está conectado com o esqueleto, mas ele faz parte do sistema digestório. Porque a função do dente é macerar o alimento para mastigação. Tá? A gente tem 3 ossinhos dentro do ouvido, né? Estribo, bigorna e martelo. Esses ossículos do ouvido, tá? Eles não fazem parte do sistema esquelético.
Ele faz parte do sistema auditivo, que faz parte de um sistema maior chamado sistema sensorial. Tá? Então cuidado com isso. Todo osso faz parte do esqueleto? Negativo. Tem o osso que faz parte do sistema digestório e tem o osso que faz parte do sistema auditivo. Tá bom? Então a gente observa que o cálcio ele é importante como, né, como suplemento para a formação de um monte de componentes do corpo, dos corpos biológicos. Tá? Então tu tem ferro, tu tem cálcio. Tem o terceiro, né, importante, é o que a gente chama de sódio, né? Lembrando do sódio, que o sódio, ele basicamente ele é responsável pelo equilíbrio hidrossalino da célula. Ele é responsável pelo controle osmótico, né? Então, qual é a função do sódio? Equilíbrio hidrossalino, tá? Ou função osmótica. É aquela coisa. Se você bebe, né, um refrigerante, mas o refrigerante é doce. Não, ele é salgado. Não, mas é doce. Não, ele é salgado, porque tem mais sódio. Então, quando você bebe refrigerante, a tendência é você ter sede. Para fazer o quê? Porque o sódio, ele puxa a água, né, para a célula. Então, ele faz esse controle que a gente chama de controle osmótico. Daí, comida salgada te dá sede, né, para você fazer um equilíbrio hidro de água, salino de sais minerais. Tá certo? Tanto que o excesso de sódio, como ele retém água, ele tem essa capacidade de retenção de água, ele faz mal para quem tem problema de pressão arterial alta. Porque se você tem pressão hídrica, porque o coração ele é uma bomba hídrica, tá? Então ele bombeia a água na forma de sangue para os tecidos, né? Então atente para isso. Então no caso aí voltando aqui, né, o sódio tem capacidade de retenção de líquido no corpo, né? Daí ele aumenta a pressão arterial. Então, alimentos ricos em sódio é contraindicado para quem tem problema de pressão arterial alta, tá? Mas é o principal componente que se utiliza na conservação de alimento. Todo alimento industrializado, atente para isso, ele é rico em sódio. O sódio é importante? Porque ele participa da bomba de sódio e potássio, tá? Ele faz retenção de líquidos no corpo, que a gente chama de controle hidrossalino, tá? Então é altamente importante para o organismo este tal de sódio, tá? E alimentos que a gente vê industrializados aí são ricos em sódio. Daí aquilo que você acha que é doce é salgado. E aquilo que você acha que é salgado é doce, tá? E nesses alimentos chamados de industrializados, tá? Então nós temos aí o sódio. Aí tem um tal do potássio. Potássio, né? Ele anda de mão dada com sódio. Quem controla a quantidade de potássio é sódio. Quem controla a quantidade de sódio é potássio, tá? E o potássio ele é importante para os mecanismos de contração muscular, tá certo? Então a gente sabe que para ocorrer contração muscular, tu precisa de dois íons importantes. Tu tem que ter cálcio e tu tem que ter potássio, tá? Porque o potássio ele vai atuar diretamente a nível de músculo. Tá? Deficiência de potássio leva a deficiência de contração ou então de contrações involuntárias do músculo, tá certo? Daí o coração está batendo todo o tempo por dois íons importantes, né? Tu pensa em cálcio, tu pensa em potássio, a nível de tecido muscular, para o mecanismo de contração do músculo cardíaco, tá? Só que atente para isso, o excesso de potássio ele é tóxico. E uma forma de se controlar o excesso de potássio é administrando sódio. E vice-versa. Por exemplo, se a pessoa tem hipertensão arterial e ela come comida salgada, a tendência da pressão aumentar. O que acontece? O médico prescreve uma medicação lá para baixar a pressão, chamada de losartana potássica. Por quê? O que a losartana faz? Ela atua a nível renal, a nível de rins, e elimina o excesso do sódio no sangue. Isso que a losartana potássica faz. Ela pega, né, o excesso de sódio que está no sangue, no rim ela elimina, junto com a urina. Tá? Então sempre tem essa questão do equilíbrio de sódio e potássio. Tanto que os dois participam de um transporte ativo chamado de bomba de sódio e bomba de potássio. Tá? Atende sempre assim, ó, quando vamos pensar em bomba de sódio, dentro da célula tem menos sódio do que fora.
Pela segunda lei da termodinâmica, deveria entrar sódio. Só que a célula faz expulsar sódio. Sódio sempre para fora. Já potássio dentro da célula é maior do que fora. Deveria sair potássio. O que a célula faz? Ela faz tragar potássio para dentro. Então atente para isso. Sódio para fora, potássio para dentro. Aí chama isso de bomba de sódio e bomba de potássio. Porque às vezes tu pega bomba de sódio e potássio, pensa que é uma coisa só. São dois mecanismos. Um é de sódio, o outro é de potássio. Tá? É porque daí eles andaram de mão dada, esses dois íons, sódio e potássio junto. Participa do transporte ativo, né? Chamado de bomba de sódio e potássio. Por que ativo? Porque vai ocorrer gasto de energia pela célula. Tá? Atentem que toda célula que faz transporte ativo, ela é rica em uma organela chamada de mitocôndrias. Tá? Então, usa músculo ter muita ou pouca mitocôndria. Aí tu pensa, olha, se realiza a contração, está trabalhando todo o tempo, é porque tem que ter mitocôndria. Tá? Musculatura cardíaca só funciona com mitocôndria. Deficiência de mitocôndria no tecido cardíaco, no miocárdio, leva a insuficiências cardíacas. Tá? Então atente para isso. Então por quê? Porque tem que fazer transporte ativo. E no transporte ativo sempre vai ocorrer gasto de quê? De energia pela célula. Tá bom? Então nós temos aí o sódio, o potássio. Aí tu tem um outro íon importante que é o íon iodo. Tá? O iodo é importante porque ele tem a ver com o funcionamento da tireoide, né? Na produção de dois hormônios tiroidianos, tá? Que é um tal de T4 e um tal de T3, tá? Quando você for pensar em T4, tu pensa na tiroxina. E em T3, tu pensa em triiodo, tirosina ou tironina, como queiram aí, tá? Então, a nível de tireoide, tu tem que converter T4 para T3, para que tua glândula tireoide funcione a contento, funcione bem, tá certo? Então, não sei quem é o hormônio T4, então é tiroxina. Quem é o hormônio T3? Triiodotirosina. E o T4 tem que ser convertido para T3, perdendo um átomo de quê? De iodo. Tá certo? Isso a nível de glândula tireoide. E esses hormônios, né, a deficiência, por exemplo, do T3, né, causa o que a gente chama de hipotiroidismo, onde a glândula tireoide fica preguiçosa, ela não trabalha a contento. Outra coisa, a glândula tireoide é a glândula metabólica do nosso corpo, ela que controla o nosso metabolismo corporal. E ela comanda todas as outras glândulas. Só é comandada por uma, que a gente chama de hipófise, tá? Que é chamada de glândula mestra ou de glândula maestra do corpo é a hipófise. Mas quem controla a tireoide é a hipófise. E ela controla a tireoide controla todas as outras, tá? Levando ao que a gente chama de hipotiroidismo, que é a deficiência de iodo, né? Levando ao metabolismo mais lento. Tá certo? Voltando já já. Pois é, o hipotiroidismo, né? Então tem a ver com deficiência da triiodotironina, tá? Do tirosina. Então atente para esses hormônios. Aí, o que é hipotiroidismo? A glândula fica quer dizer que o metabolismo dela fica abaixo. Então a pessoa tende a ganhar peso, engordar, né? Fica com o raciocínio mais lento, fica com a temperatura do corpo mais baixa. Você vai no médico, ele pega a tua mão, não é porque ele é educado não, ele quer saber como é que está a temperatura do teu corpo. Se vai com a mão gelada todo o tempo, tu pode estar com um quadro de hipotiroidismo, tá? E se você raciocina bem rápido, né? Quando você tem hipotiroidismo, teu raciocínio fica lento. Leva o que a gente chama de cretinismo na criança. O que é uma criança cretina? Que tem um raciocínio lento. Se chama de retardado, né? Mental. Tá certo? Então isso tudo tem a ver com hipotiroidismo. Então leva a alguns sintomas clássicos. Diminuição da temperatura do corpo, frequência cardíaca mais baixa, uma hipotensão, uma pressão levemente baixa. Tem a ver com hipotiroidismo. Tá? Apesar que em alguns casos ela pode aumentar a pressão arterial também. Tá? Então atente para isto. E tu tem o hipertiroidismo, que é o contrário desse. O hipertiroidismo, a glândula funciona mais rápido. A pessoa emagrece demais,
tá? Tem uma frequência cardíaca mais elevada, é um indivíduo mais quente do que um indivíduo comum, uma pessoa normal, tá? Aí tu tem hipertireoidismo, o olho fica saltado para fora da órbita, que é chamada de exoftalmia do hipertireoidismo, tá? Então um indivíduo muito magro, muito irritado, né? Ele geralmente tem um quadro de hipertireoidismo, que tem a ver com este hormônio chamado de triiodotirosina. Tá? Então pode levar hipotireoidismo ou hipertireoidismo, tá bom? Então atente para isso. E o último íon mineral dentro desse grupo, porque se você for outra coisa, se você for pesquisar, né, isso é para quem já é lá no curso de nutrição, tem mais de 80 minerais. Não dá para falar de todos, dá para falar dos principais que eles abordam a nível de vestibular, tá? Aí tu vai ter o zinco. O zinco é importante, não sei agora com esse negócio de coronavírus. O zinco é importante por quê? Porque o zinco, ele estimula teu sistema imunológico a fabricar anticorpos, tá? Ele induz a síntese de anticorpos, o zinco. Daí vitamina C e zinco. Importante para a imunidade, tá? Tu tem o magnésio. Magnésio, ele é o íon, tá? Que tem a ver também com o metabolismo de cálcio. Para você calcificar, né, ou tu fixar o cálcio no osso, tem que ter magnésio. O magnésio participa da síntese de ribossomos. Ribossomo tem duas unidades, uma maior e uma menor. A unidade maior está unida à unidade menor, que é medida numa escala chamada de Svedberg, tá? Então, quem faz a junção da unidade menor com a maior do ribossomo é o magnésio, tá? Outra função importante do magnésio, ele está lá na molécula de clorofila. E a clorofila, né, foi a partir do surgimento da clorofila que surgiram os organismos aeróbios. Por quê? Porque a clorofila realiza a fotossíntese. A fotossíntese libera oxigênio. Então, os seres aeróbios, né, só surgiram no planeta a partir do surgimento da molécula de clorofila. E a clorofila, um dos componentes que tem nela, é o magnésio. Então, o magnésio é encontrado tanto em animal quanto em vegetal, tá? E é um íon importante no metabolismo do cálcio, tá? Ele é importante para a síntese de alguns hormônios. E ele é importante também na síntese proteica. Por quê? Porque o magnésio ele funciona como cola entre as duas unidades do ribossomo. Deficiência de magnésio determina uma não produção de ribossomo a nível celular. Tá? E, consequentemente, se não tem ribossomo, não tem síntese proteica. Uma coisa vai puxando a outra. Tá certo? Por hoje a gente fica aqui. Na próxima a gente continua a parte aí de bioquímica. Quantos minutos?